Olá a todos, este é o canal Jason Rosa e vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos falar sobre Elon Musk e suas conexões com a tecnocracia, essa última foto que ele tirou com o Papa. Mas antes eu queria fazer um comentário a respeito do meu suposto 1 minuto de silêncio que teria ocorrido nesse vídeo de ontem, chamado Tecnologia, Telecinesia e Telepatia. Vocês podem notar que eu estou gravando esse vídeo 2 horas depois de ter postado o vídeo. Portanto, o vídeo que você está assistindo agora, que foi postado na terça-feira, foi na verdade gravado na segunda. De propósito, para que vocês verifiquem que eu identifiquei o que houve no vídeo, que eu fiquei ciente disso. Embora pudesse ter feito isso apenas comentando lá. Mas o que aconteceu de fato? De cada 100, 200 vídeos, eventualmente eu acabo editando, cortando alguma coisa que eu falei. Muito difícil que eu faça isso. Normalmente eu começo a gravar e vou até o final falando aquilo que eu já tenho em mente, Porque como a gente estuda muito esse tipo de assunto, então a gente acaba falando de uma forma mais natural, sai naturalmente, aquilo que tem de ser dito. Só que nesse vídeo em específico me faltou realmente uma palavra. E aí eu fiquei pensando qual era a palavra que eu queria dizer e pensei, depois eu corto esse pedaço aqui. Só que eu esqueci de cortar. Então esse lapso meu acabou causando aquela preocupação de vocês. Então não se preocupem tanto. Embora sim, o fato de eu ter esquecido o que eu teria para falar, ele tem a ver um pouco, conforme vocês comentaram lá, com o peso das informações que a gente tem de estudar. Porque para trazer as informações que eu trago para vocês, eu com certeza, vocês entendem isso, tenho de estudar coisas muito mais pesadas do que eu posso trazer a público. Muitas delas eu levo lá para a comunidade fechada. A maioria não pode ser dita aqui em público de maneira nenhuma. E o peso de você saber certas coisas realmente atrapalha um pouco na concentração em muitos momentos. Mas é uma missão que eu trouxe para mim e nós vamos continuar ela. Como, por exemplo, quando eu fiz esse vídeo aqui, que é intitulado O Caos estaria prestes a acontecer dentro de 6 meses. Esse vídeo aqui especificamente está lá no canal Geopoliticando. Ele fala de várias coisas aí que estão à beira de acontecer. A gente sabe disso. E aí essas coisas vão pesando. Mas tudo bem, faz parte, são ossos desse ofício aqui que a gente encampa. Agora eu queria trazer para vocês um comentário a respeito do que as pessoas estão trazendo aí por conta da foto que o Elon Musk tirou com o Papa. Eles exageraram aqui na chamada dessa matéria, dizendo que o Elon Musk tirou uma foto chocante com o Papa. Eu não vejo nada de chocante nisso aí. Mas eles dizem assim, nunca uma foto pareceu tão estranha quanto a que o CEO da Tesla, Elon Musk, e seus filhos acabaram de tirar com o Papa. O bilionário tweetou a foto do grupo ontem, quebrando uma ausência prolongada do site do Twitter, que mostra 4 de seus filhos ao lado do Papa Francisco, enquanto o suposto chefe do Twitter, que estaria por comprar aí de volta o controle da empresa, estava à esquerda do Papa. E aí eles colocam essa foto aqui que eu não achei nada de tão grave, porque ele teria a barra da calça dele estaria arregaçada, porque um deles ergueu o braço. Quem tem filhos sabe, ainda mais nessa idade aí que crianças e adolescentes aí são incontroláveis em muitos momentos. Então o menino aí teve um momento de talvez espontaneidade, talvez realmente estivesse passando algum tipo de mensagem, não me parece. Mas isso não tira o fato de que Elon Musk não é uma figura qualquer. Ele não chegou a ser o homem mais rico do mundo na atualidade por acaso. E não por acaso também ele foi entrar em contato pessoal com o Papa. O Papa ele tem um significado muito importante nas coisas que estão acontecendo no mundo atualmente. Evidentemente que essa agenda que a gente tem dito aí, ela seria oposta pela maioria dos membros da igreja, mas parece que o Papa, de alguma maneira, tem dado aval, porque não tem se colocado abertamente contra muitas das coisas aí que nós temos visto, inclusive tendo chamado certos elementos aí de guardiões da humanidade. Eu não lembro exatamente quais as entidades, mas são geralmente aqueles que nós chamamos de a classe dominante. Para eles, agora, nesses novos tempos que nós estamos por adentrar, seriam os guardiões da humanidade. E não por acaso Elon Musk foi falar com ele.
Agora, o que eu quero trazer para vocês é isso aqui. O fato de que o Elon Musk ele não chega onde chegou sozinho. Há uma história bem grande por trás dele. Então, ele não está, como eles dizem aqui, trollando o Twitter, ele está trollando você. Porque as pessoas acham, né, eu acho engraçado assim quando a esquerda norte-americana se desespera em ataques contra Elon Musk, porque ele vai acabar com tudo, vai levar o ex-presidente Trump de volta ao poder e vai acabar com a democracia no país. É como se ele fosse realmente uma espécie de oposição às coisas que estão acontecendo. Como se ele fosse uma oposição à tecnocracia que a própria esquerda norte-americana está empurrando com seus lockdowns e fechamentos e todo esse processo aí que nós vemos que se iniciou em 2020, né, que favoreceu grandemente as indústrias de tecnologia, porque se não fossem os fechamentos, as lojinhas de bairro não teriam sido tão prejudicadas pelo comércio que foi feito com muito mais intensidade através dos meios digitais, por exemplo. E as escolas que naquele momento foram fechadas e aí as pessoas acabaram levando suas crianças para estudar por meios digitais, etc, etc. Então, a tecnologia ela foi empurrada de uma maneira tão grande nesses 2 anos aí, que talvez se em 20, 30 anos fosse deixado as coisas acontecerem naturalmente, não teria avançado tão rapidamente. Talvez sim, talvez não, mas me parece que houve aí uma superdosagem. Mas então o Elon Musk ele não vem sozinho ao status em que ele está. Isso vem pelo menos do avô dele, né? Que escreveu uma página de história muito importante no Canadá. Aqui a tradução não ficou boa. Joshua Haldeman esteve nos anos canadenses de 1926 a 1950 em grande destaque por conta das coisas que ele fez lá. Ele atuou diretamente para a implantação da tecnocracia, o que não foi muito bem recebido e muito bem sucedido naquela época, tanto é que ele acabou indo para a África do Sul com sua família por conta disso aí. Aí ele fala de alguns envolvimentos com quiropraxia dessa família, o que é bem interessante se você for estudar a respeito do que seria a quiropraxia, mas não é o foco que nós vamos dar a esse vídeo aqui. O que nos interessa é falar sobre isso aqui, ó. Apresentando a Tecnocracia Inc. Inc. seria uma espécie de indústria, de empresa, né? A indústria da tecnocracia e sua conexão com a Comissão Trilateral. Talvez a maioria de vocês aí nunca tenha ouvido falar da Comissão Trilateral, talvez tenha, não sei. Mas essa Comissão Trilateral é um desses órgãos aí de grande importância nos acontecimentos mundiais. Muitas das coisas que acontecem no mundo acontecem devido ao aval, né, que essa comissão aí dá. Não é qualquer tipo de think tank, é algo bem significativo mesmo. Então eles dizem, a tecnocracia, a indústria da tecnocracia se define como, abre aspas, uma organização sem fins lucrativos constituída sob as leis do Estado de Nova York. É uma organização continental, não é uma raquete financeira ou um partido político. A Tecnocracia Inc. opera apenas no continente norte-americano através da estrutura de sua própria sede continental. Faz controles de áreas, divisões regionais, seções e organizadores como uma organização autodisciplinada e autocontrolada. Não tem afiliações com nenhuma outra organização, movimento ou associação, seja na América do Norte ou em qualquer outro lugar. E assim eles vão descrevendo, né? Então, como a Tecnocracia Inc., né, estava já desde a época, né, tomando terreno. E não por acaso, hoje nós vemos, por exemplo, um Elon Musk da vida vindo com os satélites, né, que vão sobrevoar a Amazônia no momento em que supostamente o Brasil estaria defendendo a sua soberania. Bom, em sua introdução à tecnocracia, publicada em 1933, os líderes do movimento declaravam que a ralé de instituições sociais ultrapassadas estava bloqueando o progresso e os políticos deveriam ser deixados de lado, assim como os alquimistas e astrólogos haviam dado lugar à ciência.
Agora, quem está lá na comunidade fechada sabe que os primeiros cientistas, como Newton e outros, foram os últimos alquimistas. Então eles foram uma transição, esses grandes nomes aí da transição do começo da ciência oficialmente admitida até hoje, eram alquimistas, eram astrólogos oficialmente declarados como tais. Então, quando ele diz que tal e qual os alquimistas e astrólogos se transmutaram no que atualmente se chama de ciência ou de cientistas, eles não deixaram de ser o que sempre foram, só que se transmutaram. E da mesma maneira ele está dizendo que a ralé das instituições sociais ultrapassadas está bloqueando o progresso. E os políticos devem ser deixados de lado, mas eles devem ser transmutados em técnicos. Vocês lembram que eu já falei aqui várias vezes que a esposa ou ex-esposa, as pessoas nunca sabem realmente o que está acontecendo dentro das famílias da elite. A ex-esposa ou esposa de Elon Musk teria dito que havia aí um quê de comunismo dentro da tecnocracia, porque é óbvio que há. Só que é um comunismo não dirigido por pessoas, porque eles entenderam que existia, dentro do comunismo, que existiria a necessidade de se criar um sistema perfeito de distribuição igualitária. Não preciso repetir aqui os dogmas marxistas, mas que eles tinham concluído que essa utopia comunista nunca tinha chegado ao seu intento porque ela era gerida por pessoas, e pessoas eram, como eles dizem aqui, ultrapassadas e corruptas e falhas. Então, nada melhor do que colocar técnicos no poder. Então, eles colocaram técnicos, mas também não deu certo. Se você for analisar o grande Politburo do Partido Comunista, o núcleo mais próximo de poder era composto por engenheiros, por médicos, enfim, pessoas que entendiam do seu ofício o suficiente para tentar conduzir aquelas áreas da atuação humana da maneira mais eficiente possível. Concluíram que os técnicos não eram, então, suficientemente bons para isso. E aí, a conclusão mais atual deles é de que as máquinas, elas são, ou serão, mais tecnicamente preparadas do que o ser humano para aplicar a tal da justiça social, igualdade, distribuição de recursos, controle das pessoas. Então, não por acaso estão vindo aí esses sistemas de crédito social. E aí, por isso que eu disse no começo do vídeo que eu acho engraçado quando a esquerda norte-americana se apavora com Elon Musk, porque eles se apavoram porque são ignorantes, não entendem que ele está empurrando para o mesmíssimo lado que aqueles que supostamente estariam contra ele. Então, aqui tem todo um histórico assim, bem superficial, na verdade. Na comunidade fechada a gente é mais aprofundado. Então fala, por exemplo, que fundada em 1973 por David Rockefeller e Zbigniew Brzezinski, a Comissão Trilateral embarcou em uma nova ordem econômica internacional baseada na tecnocracia. Brzezinski chamou isso de era tecnotrônica, em seu livro de 1970, Between Two Ages, ou seja, entre duas eras, porque eles estavam na era de transição. Nós estamos já dentro dos primeiros momentos da era tecnotrônica. Vocês não estão percebendo que há um cerco tecnológico em torno das pessoas, muitas das quais vão acabar aí perdendo suas rendas, recebendo uma renda básica universal, já estão falando em redução dos dias de trabalho, redução das horas de trabalho. Por quê? Porque não há mais trabalho para todo mundo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir, ao invés de trabalharmos 6 dias da semana, como em determinados países, vamos trabalhar só 4 ou 3, e ao invés de trabalhar 8 horas, vamos trabalhar só 4 ou 6 horas, e aí nós podemos duplicar a quantidade de pessoas empregadas, independentemente se baixa o salário das pessoas. O importante é que eles tenham renda, porque daqui a pouco isso pode causar uma revolução. E aí eles contam com a redução da população, que através de sistemas aí de controle de natalidade, de interrupção do nascimento, etc. Então nada disso aqui, pessoal, é novidade. Como, por exemplo, a Operação Columbia, que eles chamaram de Original Trucker Convoy, já teria acontecido sob a direção do avô de Elon Musk, segundo essa matéria aqui. Então,
aquilo que a gente viu acontecendo no Canadá agora recentemente já não é novidade. Então tem muita coisa interessante aí que as pessoas deveriam estudar antes de abraçar supostos heróis, achando que um lado é uma solução, o outro lado é melhor. Não que a gente não deva que a gente deva se omitir totalmente. A gente deve, de uma certa maneira, embora muitas vezes seja tentador lavar as mãos completamente, mas sempre deve-se tentar optar pelo caminho menos ruim. Infelizmente, nós estamos aí dentro desse mundo e optar pelo caminho menos ruim para cada um, eu acho que é ainda o que se pode fazer. Mas isso me lembra aquela capa do Gamma Ray, que é uma banda aí, Gamma Ray, que coloca de um lado uma espécie de fantasma monstruoso, que é bem semelhante àquele que aparece para muitos aí na chamada paralisia do sono. Ele está tanto à esquerda, no mundo vermelho, totalmente destruído, quanto à direita, no mundo tecnocrata, baseado em fake aliens, yin yang e pirâmides voadoras, toda essa loucura aí que vocês conhecem da New Age. E aí o que Gamma Ray está dizendo naquilo? Que ao final das contas, tanto faz para qual lado você for, ambos os lados são controlados pelo mesmo. Infelizmente eu não lembrei de trazer a capa aqui para vocês, mas numa pequena pesquisa vocês acabam encontrando ela, a capa de um disco deles. Então é isso, pessoal, explicado aquele meu suposto minuto de silêncio. Realmente as informações que a gente tem para trazer são apenas aquilo que se pode ainda aqui, abertamente. E por consequência de nós termos aí muitas informações pesadas na mente, talvez isso acabe atrapalhando em alguns momentos, mas não foi exatamente o caso ali. Ali eu pensei em cortar depois, acabei esquecendo, o que é também um lapso, temos de admitir. Mas é isso aí, pessoal. Eu deixo o comentário do vídeo de hoje com esse vídeo, deixo um forte abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.